Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Você ainda não é inscrito? Se inscreva, deixe seu like, comente, clique no sininho e receba as notificações aqui do canal da Helena Brasil. Vamos nesse papo que a gente já falou bastante, mas vamos a algumas coisas que eu achei interessante contar para vocês num papo bem cordial com vocês aqui. Sabe, gente, a Andréia deu uma entrevista que eu achei pertinente contar para vocês, porque muita gente criticou ela no dia que o Naim ia saindo da padaria, ele tropeçou. E ela fala desse momento, esse momento aqui, olha. E ela fala que o Naim não enxergava direito, ele tinha muita dificuldade de enxergar. Quando ele sai da padaria, tem uma catraca, que não tem como sair todo mundo abraçado. Ela explica porque ele tropeçou. E as pessoas falam disso, uma coisa bem sinistra nas redes sociais, como se ela fosse culpada, mas não fala que ela fez o prato dele ali na padaria, ela que sentou ele na mesa, que ela deu todo o amparo para ele ali na padaria, ela conta. Só colocaram na mídia o que interessa. E eu me senti um monstro. Eu saí ali com meu amigo e com o Naim e tinha que colocar a comanda ali na catraca. E aí tinha esse degrauzinho que podia qualquer pessoa tropeçar. Foi o Naim que tropeçou e nós fomos pro carro. Ela nem tinha percebido que ele tinha tropeçado. Quando ela viu a cena, foi surreal, porque era normal o Naim tropeçar. Mas quando eles saíam, Naim ia segurando o braço dela, ela estava sempre com ele. Mesmo o casamento tendo terminado há 8 meses, eles moravam na mesma casa. Mas aí chegou um tempo, quem é casado sabe, diz ela, cada um tem que procurar o seu canto, porque ela tinha que ter a vida dela e ele ter a vida dele. Mas ela sempre tinha muito cuidado com ele, pois ele não tinha ninguém para assistir ele. Ela disse que ele estava sozinho. Fiquei casada com ele 5 anos, mas o casamento desgastou. E ela conta por que esse casamento desgastou. Muitas pessoas criticam nas redes sociais, mas tem muita gente que tem casamento e quando entra ex-mulher no meio, aí vira um tormento realmente, e ela conta. E eu vou contar para vocês, olha só. A primeira mulher do Naim, ele estava divorciado já há 18 anos, mas a Andréia conta que ela nunca esqueceu o Naim. É a Rosimeire, né? Um dos motivos da separação do Naim e da Andréia foi o desgaste, porque quando a primeira ex começou a processar o Naim, começou a processar a Andréia também. Aí ela fez uma medida protetiva contra o Naim, ele estava na fazenda na época, porque nessa época ele estava com outra namorada, a Sandra Pandolfi. E ele tinha intenção de sair da fazenda e casar com a Sandra. Até então ele morava lá na casa da primeira esposa. Então a Andréia entrou na vida do Naim nesse furacão aí, nessa época. E quando se separou, ela diz: vou me separar de você, pois quero ser sua amiga. Mas até o último dia, quando ele se muda para casa, ele tinha que o casamento dos dois, o Naim tinha, que o casamento entre ele e a Andréia não havia terminado. Andréia falava: vamos procurar uma casa, você precisa viver a tua vida, eu preciso viver a minha. E quando a gente voltou do jantar lá da padaria, ele veio e disse assim para Andréia: até agora eu não sei por que a gente terminou. E a Andréia disse: você deixou de viver a sua vida para viver o inferno que a sua ex-mulher criou na sua vida e começou a entrar na minha vida. Então, quando ela só processa o Naim, é uma coisa, ela começou a processar a Andréia, e a Andréia teve gastos com advogados. Então, a Andréia fala, então, graças à primeira ex-mulher dele, ela conseguiu enfiar o Naim no buraco. E eu, para não ir junto com ele, eu disse: eu quero ser sua amiga. Vou fazer de tudo para você, mas não como esposa. A ex-mulher dele começou a me arrolar nos processos dele. E eu tinha que pagar honorários advocatícios. E eu acho isso um absurdo. E ela disse a Naim: enquanto ela tiver
mexendo no seu bolso, tudo bem, mas mexeu no meu. E eram muitos processos, gente. A Andréa conta que tinha 24 processos da ex-mulher do Naim contra ele. Tudo era motivo. Tudo era motivo, ela entrava com algum processo contra o Naim. E a Andréa também conta nessa entrevista, gente, que tem jornalista que faltaram com a verdade aí, com o falecimento do Naim em relação a ela, que até falaram que ela empurrou ele da escada, e ela fala que isso não é verdade, que ela amava o Naim, mas que chegou um momento da vida que ela estava vivendo a vida do Naim com a ex do Naim. Ela conta isso. Então, esses jornalistas que faltaram com a verdade e as pessoas que também falaram dela nas redes sociais, vai doer no bolso dessas pessoas. E a indenização, se ela ganhar, ela vai pensar em ajudar os bichinhos carentes. Então, pessoal, se prepara quem falou mal da Andréa aí, pois com certeza, gente, ela não tem motivos de ter tirado a vida do Naim, não foi ela, isso daí foi um acidente. Essa é minha opinião, até que se prove o contrário, gente. Por último, falou-se da filha do Naim, a Noelle. A Andréa afirmou categoricamente que foi o Naim que deixou por escrito que ele não queria a filha se ele viesse a falecer. Quando perguntado para a Andréa sobre a filha, falou, olha, que ela nem apareça lá. Mas que isso, gente, já tinha sido uma ordem do Naim. Ele já tinha deixado isso daí. Porque quando ele foi preso lá no CDP, lá de Pinheiros, ele precisou do remédio do glaucoma, como a filha era advogada, podia entrar lá, e ela não foi, não pôde levar esse medicamento para ele usar ali, né? Mas aí, ele manda uma mensagem para a filha, quando ele sai lá do CDP de Guarulhos, e ele fala, realmente, nessa vida não viemos para ser pai e filha. Se um dia você tiver filhos, você cuide deles muito bem, como eu cuidei de você. Porque você, como filha, não cuidou do seu pai. Se um dia você souber do meu falecimento, não vá ao meu sepultamento, pois o meu espírito não vai ficar leve. Então tá aí, gente. O Naim não queria que a filha fosse no sepultamento dele, porque ele mandou uma mensagem e ele descobre que ele tem os netos, ele entra com uma petição pedindo para ver, mas demorou 6 meses para essa petição aí, para vir, para ele conseguir ver os netos, mas não deu tempo, ele faleceu antes. Mas ele fala, não venha no meu sepultamento, pois meu espírito não vai ficar leve. Então tá aí, muitas coisas aí a Andréa contou, muitas coisas a gente não sabia, eu não sabia que era desejo do próprio Naim, deixado por escrito no celular dele. Se eu vier a falecer, não vai me ver. Muito triste, esse caso ainda vai ter desdobramento, porque ainda vai vir o laudo, né, gente, como foi. Ele não enxergava direito, até o Ovelha fala que ele foi num programa do SBT e lá ele chega até a cair, porque ele não enxergava. É isso, gente.